Ok, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Eu não sei que horas vocês estão vendo isso, eu espero que seja no horário da aula. Então, hoje é o nosso primeiro vídeo aula, por assim dizer, e eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e que a gente possa minimamente retomar a nossa rotina, né? E que a gente não perca aí um período importante para a nossa formação acadêmica, tá certo? Nós disponibilizaremos então por aqui, seja pelo AVA, seja pelo YouTube, o material das aulas, tá? Ele vai ficar disponível para vocês aí por muito tempo, então procurem não perder a rotina de estudos, mas o material vai ficar aqui disponível para vocês. Além das videoaulas, eu vou disponibilizar também exercícios, atividades, mais textos, roteiros de estudo, para que a gente realmente possa tornar esse semestre mais palatável, esse semestre bastante produtivo, tá certo? Vamos lembrar que isso tudo vai passar. E quando passar, a gente vai retomar a nossa vida, vocês vão retomar aí o sétimo período, vão começar a escrever monografia e tudo vai correr bem. Muito bem, o tema da aula de hoje, então, é processo administrativo. Tomada 25, mais ou menos, vamos tentar mais uma vez. Então, falando de processo administrativo, essa temática é uma temática super interessante no direito administrativo. E para vocês que já entraram no direito, né, ingressaram no curso no ambiente da Constituição de 88, pode parecer absolutamente normal falar de processo, falar de uma administração pública que tem que atuar de acordo com o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma administração pública que não pode se cindir a uma esfera unilateral de manifestação de poder. Mas essa é uma temática que, para nós, o direito administrativo, ela é mais ou menos recente. Por quê? Porque apesar da Constituição de 88 ter trazido, né, essa feição democrática para a atuação administrativa, nós vivemos, por assim dizer, com um ranço autoritário desde que a administração pública foi constituída ou organizada burocraticamente aqui no Brasil por Getúlio Vargas. Então, a rigor, nós tínhamos toda uma atuação administrativa pautada no ato administrativo. Vocês lembram o que é o ato administrativo? Manifestação unilateral de vontade expedida por um agente público competente, por um sujeito competente, né? Que poderia, então, constituir em obrigações unilaterais um particular ou uma empresa, enfim. Então, nós temos essa configuração do ato administrativo, de uma manifestação sempre unilateral da administração pública, de uma tomada de decisões que sempre era fundada e calcada numa decisão do agente público. Essa dimensão ela é quebrada, ela é flexibilizada, ela é relativizada a partir da Constituição de 88. E a temática que permite isso é justamente a exigência de uma processualidade na atuação da administração pública. Os dois autores mais importantes nesse tema são o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, né, que eu venho aqui utilizando como marco teórico desde o nosso primeiro dia de aula. O livro dele é Princípios sobre esse tema é Princípios Constitucionais do Processo Administrativo, e nós vamos utilizar. Mas hoje eu gostaria também de mostrar para vocês o livro da professora Odete, a professora Odete Bedauar, que é professora da USP também, né, agora já aposentada, e a professora Odete é um marco nessa matéria, porque o livro dela, nesse aspecto, é anterior ao livro do professor Romeu. Apesar de serem colegas academicamente falando, interlocutores academicamente falando, a professora Odete, não no direito administrativo em evolução, mas também nesse, né, muito antes da década de 90 já publicava e já falava da necessidade de se ter uma administração pública pensada a partir de uma dualidade, a partir da participação dos interessados na tomada de decisões. E é disso que se trata quando a gente fala do tema processo administrativo. Né, de se permitir uma administração pública que não seja mais calcada em um ato unilateral, mas sim que seja possível que as decisões administrativas sejam tomadas processualmente, ou seja, através de um iter de atos, né, como a gente vai estudar daqui a pouquinho, e sempre com a participação do interessado, tá certo? Então é isso, essa é a temática do processo administrativo. Primeiro, assim, aquelas coisas que, aqueles recados iniciais da nossa matéria. Recado número 1, nós não estamos falando só de processo administrativo disciplinar de aplicação de penalidades.
Vejam, a matéria da processualidade na administração pública, a processualidade do direito administrativo, ela informa mesmo uma mudança paradigmática de gestão que estabelece que todo o agir da administração pública será realizado sucessivamente através de atos encadeados, né? Ou seja, permitindo aí uma atuação de mais gestores, de mais atores dentro dessa tomada de decisão administrativa, ok? E então, claro que não vamos falar só do processo administrativo disciplinar, que é aquele que será utilizado para tomarmos, para que a administração pública possa aplicar uma penalidade. Aqui nós estamos falando realmente da atuação administrativa. Vocês já ouviram falar em audiências públicas, em consultas populares? Vocês já ouviram falar em recursos administrativos das mais instâncias e nos mais diversos órgãos? São todas atividades processualizadas que agora vêm à tona com essa temática, tá certo? Claro que o fundamento geral para se pensar o processo administrativo e nessa linha de compartilhamento, nessa linha de parcerias, nessa linha de uma consensualidade, por que não dizer, dentro da administração pública, o fundamento constitucional para nós pensarmos isso está lá no artigo 5º da Constituição, basicamente incisos 54 e 55. Né? Eu tentei colocar o slide no modo de apresentação em que eles fossem aparecendo calmamente os títulos, mas eu não consegui. Minha capacidade com a tecnologia realmente é preocupante. Enfim, mas vamos lá. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição vai dizer ao que vocês já estudaram certamente, né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo. E o artigo 55, que também é fundamental para nós, vai dizer: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então vejam só, na verdade, quando a gente trata então do processo administrativo dentro da administração pública, a gente está falando, primeiro, desta processualidade ampla, que é estabelecer a necessidade da administração pública agir de forma procedimentalizada. Segundo, a exigência de que a administração pública ouça os interessados, que a administração pública possa consensualmente tomar decisões a partir da oitiva dos interessados, a partir das informações que os interessados nos trouxeram, certo? E especificamente como uma garantia do cidadão, né, participar das decisões nas quais envolvam matérias que sejam do seu interesse. Por isso que os artigos que eu acabei de ler para vocês e que constam aí na nossa página, efetivamente garantem para o litigante em processo administrativo. Ou seja, mesmo um processo em que não haja acusação propriamente dita, haverá necessidade de se ouvir, né, de se assegurar o contraditório e a ampla defesa, no caso do processo de litigância, muito mais o contraditório, porque a ideia que se tem é aquela ideia da professora Odete Bedauar. É necessário que a administração pública seja uma administração pública que dialogue. Né? Se fosse para a gente transformar processo num sinônimo, para a gente trazer um sinônimo aqui, seria efetivamente diálogo. A tomada de decisões mediante diálogos, tá certo? Muito bem, então essa é a nossa temática, essa é a nossa, por assim dizer, essa é a nossa, o nosso fundamento constitucional específico, né? O artigo 5º lá da Constituição, com esses dois dispositivos que a gente acabou de ler, né, de discutir com vocês aqui. Vocês estão percebendo que essa temática é super interessante e é fácil para vocês, porque efetivamente vocês já conhecem, né? Falar de processo, falar de devido processo aqui para aluno de 7º período realmente é uma tratativa bastante conhecida de vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando. A partir desse cenário, então, de uma administração pública processualizada, uma administração pública que pretende efetivamente ser pautada na tomada de decisões a partir de um diálogo, uma dicotomia que aparece como essencial para a nossa discussão é aquela entre processo e procedimento. Esse seria o momento da aula em que eu olharia para o Vinícius e perguntaria: Vinícius, qual é para você a diferença entre processo e procedimento? Ou melhor dizendo, Lauro, ou também Flávio, qualquer um dos dois, qual seria para vocês o conceito de procedimento administrativo?
né? Ou o conceito de processo administrativo. Nós aqui vamos nos filiar, como eu já não vou conseguir ouvir as respostas de vocês, Flávio, Lauro, Vinícius, e de todo mundo que está participando da aula agora, seja esse agora quando for. Eu preciso parar de me movimentar, né? Eu tô percebendo que eu tô me movimentando demais. Fica muito ruim para assistir depois o vídeo, dá uma angústia. Eu juro que eu vou tentar. Tomada 29. Enfim, essa dicotomia entre processo e procedimento, para nós ela é fundamental. Por quê? Porque ela indica realmente quando será necessário assegurar o contraditório em ampla defesa, tá? Tudo está centrado, toda a dicotomia nesse aspecto está centrada na dimensão principal do contraditório da ampla defesa. Então agora a gente pode chegar a uma aproximação mais técnica do que é o procedimento administrativo. Procedimento administrativo nada mais é do que uma sucessão encadeada de atos direcionada para a consecução de um fim. Ou seja, uma sucessão encadeada de atos administrativos expedidos por autoridades competentes na forma da lei, ou seja, de acordo com o que a lei estabeleceu, atos que sucessivamente encadeados estão dirigidos a uma finalidade. Então, um exemplo típico de procedimento administrativo é o concurso público. Né? No concurso, como é que começa o concurso? Novamente, eu olharia para vocês e perguntaria, Stephanie, como que começa um concurso público? E a Stephanie certamente falaria, em termos externos, começa com a publicação de um edital, não é mesmo? Então, eu tenho lá, claro que antes da publicação do edital, nós temos uma fase interna que também será procedimentalizada. O concurso público, na real, ele vai começar quando alguém lá da administração diz, precisamos contratar médicos, né? Um exemplo bom para o atual momento. Precisamos contratar médicos. Contrataremos imediatamente, de forma urgente, né? Ou contrataremos mediante processo de concurso público para ocupar cargos efetivos, como a gente falava recentemente. Ora, contrataremos então, digamos que não estamos na pandemia, né, que acabou tudo, os contratados temporariamente já foram desligados, estamos em dezembro de 2020 e a administração pública resolve então fazer um concurso para a contratação de médicos para ocuparem cargos efetivos. A administração pública vai, mediante um ato administrativo, justificar a necessidade. Depois, mediante outro ato administrativo encadeado, ela vai fazer o quê? Vai disponibilizar para nós qual a dotação orçamentária para realizar esse concurso. E assim sucessivamente. Vai delimitar a comissão do concurso, vai ser elaborado o edital, vai ser publicado o edital vai estabelecer quais fases serão feitas, a administração pública vai promover a primeira prova, a administração pública vai corrigir a primeira prova, a administração pública vai lançar o resultado da primeira prova, vai chamar os candidatos para a segunda etapa e assim sucessivamente até o final, a aprovação final do resultado do concurso, que se dá com a relação dos aprovados, com a publicação da relação dos aprovados. Ora, vocês percebem um conjunto de atos administrativos encadeados de maneira sucessiva para chegar a uma finalidade. Qual é a finalidade? Ter uma lista de aprovados que poderão ou não, a gente já discutiu isso, poderão ou não ser nomeados pela administração pública no futuro. Ora, se assim é, nós estamos diante do quê? De um procedimento, uma sucessão encadeada de atos voltada a uma finalidade. Finalidade esta qual? Finalidade de chegar ao resultado final para elencar quais seriam os candidatos selecionados para ocupar as futuras vagas da administração, certo? Muito bem, isso é o que, Adriana? Isso é um procedimento, sucessão encadeada de atos, com o objetivo de chegar a uma finalidade de interesse público. Ok. E quando se terá o processo? Ora, o processo nós vamos ter justamente quando nesta sucessão encadeada de atos tiver envolvida algum interesse de particular que possa ser resistido pela administração. Lembra? Como faz o Paulo, né? Para lá, fica pensando. Enfim, lembram? Pretensão resistida? Lembra de que conceito que é esse que a gente está falando lá da doutrina do processo civil, do processo penal? O que é lide é a pretensão resistida. Muito bem. Se tiver lide, se tiver uma pretensão resistida, será necessária a instauração de processo para garantir o que, meus queridos? Contraditório e ampla defesa. Ok? Então, o que é o processo administrativo? O processo administrativo é aquela sucessão encadeada de atos com vistas a um determinado fim, com
contraditório e ampla defesa. E aqui, ainda que eu odeie quando vocês escrevem na prova, né, quando eu pergunto na prova, o que é isso? E vocês me respondem, é quando? Né, eu detesto essa construção que os alunos adoram fazer, mas aqui o é quando para nós é fundamental. Quando é que haverá necessidade de se garantir um processo com contraditório e com ampla defesa? Justamente quando nós tivermos lide. Ou seja, a administração pública age de forma processualizada. Já vimos isso. A administração pública age de forma processualizada, estamos falando de procedimento administrativo. E quando haverá necessidade de processo administrativo? Quando tiver em jogo uma lide, ou seja, uma pretensão resistida. O nosso concurso, que até agora era um procedimento administrativo. Digamos que lá, na terceira fase do concurso, a Joyce, aprovada, nota 9,5, deixou de ser inserida no edital de chamamento para a última fase, por um erro da administração pública, mas deixou de ser chamada. O que a Joyce vai fazer? Vai lembrar das aulas da professora Adriana e vai ingressar com um recurso administrativo. Esse recurso administrativo, obrigatoriamente, terá que ser processado pela administração, respondido pela administração, e só será válida a próxima decisão administrativa ao ser observada essa instância processual. Significa dizer que, no caso da pretensão resistida da Joyce, nós teremos o quê? Necessariamente a obrigação de instaurar um processo administrativo. Vocês conseguiram entender? É tão difícil dar aula por nada, né? Porque quando eu tô perto de vocês, eu olho para vocês e percebo se tá rolando ou se não tá rolando. Aqui, vamos ficar na sensação, né? E é justamente por isso que a dificuldade do ambiente virtual se dá. Mas eu espero os comentários de vocês, tá? Então, um dos primeiros objetivos da nossa aula, do slide anterior, o que é uma administração pública processualizada? Segundo objetivo, quais são os dispositivos constitucionais que obrigam a administração pública a ser processualizada? Terceiro, o que é a dicotomia entre processo e procedimento? Se ficou claro, objetivos atendidos. Se não, volta lá, pega os textos e continua com a gente. Até daqui a pouco. Viram que eu falei até daqui a pouco, né? Porque eu tô gravando slide por slide. Vamos ver se assim se dá certo no final. Bom, vocês sabem que eu não trabalho muito com categorias de classificação, né? Mas dentro, então, dos processos administrativos, aqueles que efetivamente, os procedimentos em que a administração pública terá que garantir o contraditório para a defesa, os autores e a professora Odete Medawar, assim como o professor Romeu também, vão fazer uma diferença entre processos nos quais há acusados e processos nos quais há litigantes. Aqui a gente tem uma diferença técnica bem importante. Toda atuação administrativa que envolver uma decisão que demande decidir alguma pretensão resistida, decidir alguma lide, nós teremos a necessidade do processo, certo? Vimos isso no slide anterior. Mas dentre esses, a gente ainda vai dividir os processos em que efetivamente a administração pública poderá aplicar uma sanção administrativa, tá? E os processos em que a administração pública deverá dar uma decisão, que não necessariamente é uma sanção. Por exemplo, quando a administração pública estabelecer uma decisão de verificação de uma situação em concreto, né? Então, eu tenho uma certidão, um pedido de certidão, por exemplo, em que a administração pública vai me conceder a minha contagem de tempo de serviço perante a administração, e eu vou lá e solicito que a administração pública me faça essa certidão. A administração pública me faça essa certidão e suprime 5 anos de trabalho. Aí eu faço um recurso administrativo de verificação ou de revisão dessa decisão, né? São vários os processos administrativos em que há litigância. A concessão de alvará, por exemplo, que é um ato de gestão que está ali especificado no nosso roteirinho, um ato de gestão, a concessão de um alvará, a outorga de uma licença para construir, por exemplo, né? São atos de gestão, atos de outorga, atos de verificação, atos de revisão, em que a administração pública precisa ouvir o particular. Ela deve dar ao particular oportunidade de se manifestar, contraditório. Mas efetivamente não haverá pena, mas há sempre litigância, ou seja, pode haver uma pretensão que será resistida.
Eu ingresso com um pedido administrativo para construir minha casa, né? De autorização para a construção da minha casa. No caso de licença, né? A concessão de um alvará. A administração pública concede o alvará. Beleza, tranquilo. Ou a administração pública não concede o alvará. A administração pública vem e me diz que no terreno de Almirante Tamandaré, onde eu estou pleiteando a construção da minha casa, não se pode ter pavimentos de 3 andares. O que é necessário nesse momento? Que a administração pública me conceda a oportunidade de me manifestar, o exercício do contraditório. Então, não vai haver pena no final, concordam comigo? Eu não vou ter, no final de um processo administrativo de concessão de alvará, de estabelecimento de licença para um comércio, enfim, a gente não vai ter a aplicação de uma pena, jamais. Posso até ter a decisão negativa, o indeferimento, mas não vai ser uma pena, né? A concessão da carteira para dirigir, por exemplo, é um processo administrativo, né? Tô lá eu fazendo meu teste psicotécnico e sou reprovado. Ora, que absurdo, jamais poderia ser reprovada, eu, professora Adriana, no exame psicotécnico. Vou lá, ingresso com recurso administrativo. O concurso público. O concurso público vai ser um processo em que não é nem que há litigantes, mas que pode haver litigantes, né? E a partir do momento em que haja litigantes, significa dizer, a partir do momento em que haja pretensão resistida, nós teremos sim a necessidade do processo, tá? Esse é o processo administrativo em que há litigantes. E quando o processo administrativo trabalhar com a acusação? Aqui são os mais conhecidos por nós, aqueles que efetivamente a gente já enxerga como processo administrativo, né? Que são aqueles em que a administração pública aplicará sanção. Quando que a administração pública vai aplicar uma sanção? Eu tenho certeza que vocês acabaram de estudar agentes públicos, aquela matéria interminável, né? Eu tenho absoluta certeza que vocês sabem que os servidores públicos, então, poderão perder os seus cargos mediante a aplicação de penalidades, né? Mas não só perder os cargos, os agentes públicos podem receber a pena de advertência, a pena de suspensão e a pena também de demissão, né? Quando que a administração pública pode aplicar essas penas? Quando houver efetivamente o cometimento de um ilícito administrativo. E aí, mediante o devido processo legal, o servidor receberá uma sanção. Vejam ali, bem aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês, a gente está falando de processos sancionatórios internos e processos sancionatórios externos, tá? Os processos sancionatórios internos são aqueles em que a administração pública processa um agente público. Os processos administrativos e sancionatórios externos são aqueles em que a administração pública processa alguém que não faz parte da estrutura administrativa, alguém que não é agente público. Vocês sabem do que eu estou falando, sabem, né? Multa de trânsito, não é? Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca. Eu sou uma pessoa exemplar, jamais utilizo o celular dirigindo, então absolutamente jamais recebi uma multa. Mas eu sei que lá no município de Porecatu, né, os cidadãos recebem muitas multas por dirigirem com o celular na mão. Enfim, claro que a aplicação de uma multa deverá, né, demanda contraditória e ampla defesa, tá? Seria um processo sancionatório externo. Beleza? Esse panoraminha é só para vocês terem uma ideia, para fixar um pouco mais a diferença entre procedimento, que é a atuação regular da administração pública, né, sucessão encadeada de atos, e quando a administração pública vai ter que efetivamente instaurar o processo com contraditório e com ampla defesa. Pessoal, então, acreditando efetivamente que a gente conseguiu fazer uma introdução para vocês entenderem do que nós vamos, né, do que a gente trata aqui quando a gente fala de processo administrativo, eu tenho que dizer para vocês que o grande marco legal da estrutura do processo administrativo no Brasil é a Lei 9784 de 1999. Essa lei, na verdade, ela foi uma demanda de toda a atuação da advocacia no Brasil, desde a Constituição de 88. A professora Odete Bedauar teve um papel relevantíssimo na confecção dessa lei, porque efetivamente fazia parte da comissão, enfim, e ela é o nosso referencial, assim como o professor Romeu. E essa lei, ela é editada, então, em 1999, vocês vejam que a gente fala com uma alegria tão grande de ter a lei de processo, né, quando na realidade já faz aí alguns aninhos da lei. Ela já tem, né, 99, 2009, 2019, 20 anos.
mas ela é uma lei bastante interessante, uma das primeiras boas leis de direito administrativo que a gente tem no Brasil. Ela foi feita por uma comissão de juristas e tal, da qual participava tanto o professor Odete quanto o professor Romeu. E ela vem, então, com um triplo objetivo, tá? Primeiro, proteção do direito dos cidadãos. Então, aqueles dispositivos constitucionais que eram até essa época minimizados pela administração pública por força daquela tradição autoritária que eu falava com os senhores, né? Agora ela vem então com o objetivo de explicitar qual é o âmbito de proteção dos cidadãos. Ela também vem, claro, se ela protege os cidadãos garantindo direitos vinculados ao contraditório e ampla defesa, por certo, ela também limita os poderes administrativos, né? Limita o exercício da função administrativa. E assim, para nós advogados, fundamental foi justamente esse último item que está ali no painel para vocês, a uniformização das decisões administrativas. Pessoal, em âmbito federal, isso hoje, então, é pautado, né? Todos os processos administrativos se pautam pela Lei 9784 de 99. E isso para nós foi muito importante, porque até então nós tínhamos em cada órgão, tá? Não é nem em cada ente, em cada órgão. Então, na Receita Federal, órgão da Administração União, né? E na Universidade Federal do Paraná, ente, pessoa jurídica, mas enfim, no âmbito da União, nós tínhamos o quê? Processos administrativos com procedimentos diferentes. Prazo de para defender, para apresentação de defesa, era de 5 dias, no outro era de 15 dias, número de testemunhas diferenciado, se tinha defesa escrita depois do relatório ou não, enfim, questões técnicas que para advogado, se não tiver uma padronização, quebra a perna, para falar bem a verdade. Então, a lei ela vem uniformizar as decisões administrativas. Ela vem dizer quando que tem que ter processo, ela vem dizer quais são os princípios que devem ser observados no processo, ela vai dizer efetivamente quais são as temáticas mais importantes no âmbito da produção de provas, no âmbito das testemunhas, quais provas podem ser produzidas, quais não podem, e para uniformizar, então, em toda a esfera da União Federal. Vejam, a Lei 9784, ela é uma lei da União Federal, ela é uma lei federal, tá? E aqui é importante a gente retomar algumas questões de competência. Processo civil, processo penal, norma de competência da União, artigo 22 da Constituição. Processo administrativo, muito se discutiu sobre isso, tá? O processo administrativo, ele poderia ser editado mediante uma lei geral da União Federal e ficou entendido no Brasil que a lei de processo administrativo, ela é de competência de cada ente federativo. Por quê? Porque o processo administrativo ele se relaciona à gestão pública, concordo? Se relaciona à gestão administrativa. E isso, a organização administrativa, tá? Ela é de competência de cada ente federativo. Uma das capacidades que decorrem do princípio federativo é justamente cada ente ter a sua capacidade de auto-organização e de auto-administração. Lembra, Ricardo, lá a teoria do Estado? Vocês estudaram isso. Muito bem. Então, cada ente município, cada ente, estado e a União Federal terão suas leis específicas, certo? O processo administrativo aqui no estado do Paraná, a gente tem uma legislação que foi encaminhada para a Casa Civil no ano passado. Essa lei esse projeto de lei já foi assinado pelo governador e encaminhado à Assembleia Legislativa. A promessa era de aprovação esse ano. Agora, só Deus sabe. Mas, enfim. Então, nós temos essa lei, que é uma lei federal, ok? Assim como a lei 8.112, que a gente estudou bastante na semana passada, né? Até semana passada, a lei 9784 é uma lei federal. Muito bem. Esta lei, aí eu tenho meus queridos alunos que acompanham o estudo, né? Cotidianamente, já vão me falar, mas professora, o STJ entendeu que... Sim, o STJ entendeu que a lei de processo se aplica subsidiariamente aos estados e municípios até que as suas legislações específicas sejam editadas. Não vou discutir se essa decisão é técnica ou não é técnica, até porque falo aqui como advogada. E a advogada que habita em mim efetivamente entendeu essa decisão da STJ, ainda que tenha um erro técnico, mas entendeu essa decisão da STJ como uma decisão favorável. Por quê? Porque é uma decisão que me permite aplicar as garantias da Lei 9784 no âmbito dos estados e dos municípios, tá certo?
Vamos estudar então agora alguns dos institutos que a Lei 9784 nos trouxe. A gente tratar dos institutos da Lei 9784, essa primeira aula, a gente já está aqui com 29 e 33 minutos, né? 29 minutos e 33 segundos. Essa primeira aula eu vou terminar nos princípios, tá? Essa vai ser nossa última transparência. Então, os princípios da Lei 9784, na realidade, eles traduzem aquilo que a gente já tem do regime geral, do regime jurídico administrativo lá do Celso Antônio. Vocês lembram, né? Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e, a partir daí, todos os princípios que decorrem desse regime jurídico. Vejam que o artigo 2º da lei, que é o que eu disponibilizo para vocês ali em cima, o artigo 2º vai falar que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, eu não vou ter tempo aqui, né? A gente não vai descer a minúcia de cada um desses princípios, mas vejam que a gente pode identificar dentro desse catálogo, e vocês percebem que esse catálogo, na real, ele traz a explicitação daqueles princípios que já eram falados pelo Celso Antônio desde a Constituição de 88. Ou seja, nós temos realmente uma explicitação agora, né? Foi tornado expresso na Lei 9784, agora, em 99, ou seja, 11 anos depois da Constituição, os princípios que o professor Celso Antônio já trazia como princípios decorrentes do LIMP, né? Que na época era só LIMP, né? O E veio só em 98. Então aqui, efetivamente, a gente tem legalidade, né? O princípio da moralidade, o princípio da eficiência, colocados de forma expressa, e é claro que publicidade e isonomia, que não constam no artigo 2º, mas constam no artigo 37 da Constituição, também se aplicam aqui. Esses são os princípios gerais, né, junto com razoabilidade e proporcionalidade. Vocês vejam que interessante, né? Vocês lembram que a gente tinha uma dificuldade imensa de dizer lá na aula do ano passado, do regime jurídico administrativo, o que é, né? Como que a gente coloca a juridicidade no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade. Aqui a lei trouxe expressamente esses princípios. E no que se refere à proporcionalidade, muito interessante, por quê? Porque a gente está falando de uma lei que vai se aplicar na esfera sancionatória. Então eu tenho por obrigação legal, expressa no artigo 2º da lei, que a administração pública deva aplicar penas de maneira proporcional. Proporcional significa adequado, significa necessário e significa proporcional em sentido estrito, ou seja, é obrigação da administração pública aplicar uma penalidade estabelecendo uma restrição a menor possível aos direitos em jogo. Né? Então são sempre princípios gerais, né, que a gente está tratando de princípios gerais que se aplicam à esfera administrativa no que se refere ao processo administrativo, ao âmbito do processo administrativo, mas é preciso que a gente trate de alguns princípios específicos no que se refere a essa temática. Princípios específicos que estão diretamente relacionados à tratativa constitucional, às vezes expressos na Constituição, e às vezes princípios que se explicitam aqui na esfera do procedimento, do processo administrativo. Primeiro princípio, então, os dois primeiros princípios, contraditório e ampla defesa. Eu tenho convicção que esses dois primeiros princípios a gente não precisa tratar as minúcias, né? Porque vocês já trataram desses princípios tanto em constitucional quanto, com certeza, na matéria de processo civil e de processo penal. Né? Contraditório dá para o particular o direito de participar da formação da decisão na esfera processual. Ou seja, o particular deverá ser ouvido, deverá ter consideradas as suas razões, aquelas que a administração pública lhe der a oportunidade de manifestar. E a ampla defesa significa justamente a utilização de mecanismos para que este contraditório seja realizado. Né? A ampla defesa vai desde o direito de apresentar a manifestação das razões da sua defesa, até o direito efetivamente de apresentar recursos e de ter as suas decisões revistas em mais de uma instância. Estaria aqui falando do duplo grau de revisão, que é garantia lá do processo civil, do processo penal e também do processo administrativo, como a gente vai ver na sequência. Princípio da motivação. A Lei 9784 vai explicitar que todo ato administrativo praticado no âmbito de um processo administrativo deverá ter suas razões de fato e de direito explícitas
na decisão. Tá? Esse princípio da motivação conversa também com o artigo 28 ou 29 da LINDB, que vão exigir que a administração pública explicite de maneira exaustiva os fundamentos que levaram à tomada da decisão. Tá? Até aqui estamos no âmbito de conhecimento de vocês. Né? A gente já tinha falado inúmeras vezes desses princípios. Os dois princípios mais específicos que a gente tem, então, que surgem agora para vocês, eu imagino, no âmbito do processo administrativo, é o princípio da verdade material e do formalismo moderado. O princípio da verdade material, o que significa? Que a administração pública deve buscar a verdade dos fatos. Não só a verdade que está no processo, a verdade processual, mas a verdade material. E é esse princípio que autoriza, por exemplo, a comissão de processo administrativo ir atrás de provas que não tenham sido produzidas pela defesa. Né? Então, o princípio da verdade material faz com que a administração não se convença da realidade traduzida naquela reconstrução fática que é feita no âmbito dos atos processuais, mas que a administração pública vá atrás de provas, de documentos, de perícias, enfim, para buscar realmente uma reconstrução do fato pretérito a mais viável, a mais verdadeira possível. E eu estou acelerando porque está na hora do almoço e aqui em casa está todo mundo com fome. Mas eu vou terminar aqui. Princípio do formalismo moderado é o nosso último princípio a ser visto na aula de hoje. O princípio do formalismo moderado significa que as formas dos atos administrativos previstas no âmbito de um processo, elas podem ter algum temperamento, alguma moderação, se for esta moderação ou esse temperamento, para ampliar o contraditório, para ampliar a ampla defesa. Sobre o formalismo moderado, então, ainda, né? Então, vejam só. O artigo 2º da Lei 9784, no parágrafo único, ele vai dar alguns indicativos, inclusive o próximo slide é justamente sobre esses indicativos, mas no que se refere ao princípio do formalismo moderado, vejam que interessante. A lei, no parágrafo único, então, inciso 8º, vai falar o quê? Que as formalidades que devem ser observadas são aquelas que são essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que haja na lei de processo específica, que a gente está tratando no nosso caso, um prazo para apresentação de defesa e esse prazo seja de 15 dias. Digamos que o nosso cliente em potencial está com gripe nesse momento, está com gripe, os prazos ainda não foram suspensos. O nosso cliente está com gripe e ele está com receio, efetivamente, de trabalhar, de ir até a repartição, enfim. Aí ele liga e a repartição tinha orientado que a peça de defesa fosse protocolada fisicamente. Ele liga para a administração, ele liga para a repartição, enfim, e solicita que seja recebida essa defesa por e-mail, que é uma forma que não está prevista no regulamento específico. Pelo princípio do formalismo moderado, né, vocês sabem que forma é um elemento do ato administrativo e ela deve estar prescrita em lei. A defesa no processo administrativo, ou ela é feita através de sistemas eletrônicos específicos de procedimento, como existe, por exemplo, o ProJude, ou ela é feita fisicamente, não por e-mail, nunca. Né? Essa previsão não consta nas legislações. Mas digamos que pelo princípio do formalismo moderado, tendo em vista todo o contexto atual, a administração possa, ou melhor, deva aceitar essa defesa por e-mail. Vocês entendem, pessoal? Eu tive um caso no escritório uma vez que nós solicitamos a oitiva de 8 testemunhas, era um processo na Polícia Rodoviária Federal, e nós solicitamos a oitiva de 8 testemunhas. E a comissão indeferiu o pedido de oitiva das 8, sob pena, né, sob fundamento de que, pelo princípio do formalismo moderado, ouvir somente 2 testemunhas seria o suficiente. Eu não precisarei explicar para vocês quanto essa decisão está equivocada. Né? É claro que essa decisão fere o contraditório, fere a defesa, e o princípio do formalismo moderado, ele sempre deve ser interpretado em prol da garantia, da ampliação das garantias da parte. Né? Jamais, evidentemente, para suprir algum tipo de exigência legal que venha no sentido de garantir ainda mais contraditória para a defesa, tá certo?
O artigo 2º, no que se refere ainda a esse princípio, o artigo 2º, parágrafo único, também faz uma dimensão ali, uma prescrição no inciso 9, que vale a pena a gente verificar. Ele indica a necessidade de adoção de formas simples, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. E com base nesse dispositivo, por exemplo, algumas intimações por meios eletrônicos não convencionais vêm sido admitidas, tá? Como, por exemplo, por e-mail, né? Como eu fazia referência, tá? No âmbito dos processos eletrônicos, por exemplo, alguns sistemas utilizam a comunicação através de e-mail. É o processo do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Nós, advogados, somos intimados através do e-mail. Não existe mais um diário oficial em que as publicações sejam lançadas no TCU, tá certo? É um exemplo aqui. Muito bem. Pessoal, então para terminar essa referência e essa nossa primeira aula, que já vão aí 40 minutos, vejam só. Então nós temos no parágrafo único do artigo 2º, que é o artigo que a gente estava verificando, alguns critérios que eu acho interessante a gente pelo menos repassar. São os critérios seguintes. Primeiro, a atuação conforme a lei e o direito, então isso está expresso no inciso 1 desse dispositivo. Depois, o atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, aqui, o princípio da indisponibilidade do interesse público vem determinar à administração pública que os fins sejam perseguidos, evidentemente, impedindo que a administração deixe de realizar determinadas competências, né? Isso na matéria de processo administrativo, a gente deve entender como, por exemplo, a impossibilidade da autoridade administrativa deixar de dar uma resposta, né? Então, a negativa de uma resposta pelo decurso do prazo indicaria certamente uma ausência, uma renúncia de competência. E, expressamente falando, o artigo 2º, parágrafo único, inciso 2 da Lei 9784 impede esse tipo de omissão. No terceiro inciso, nós temos a objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção ou pessoal de agentes ou autoridades, a especificação aqui do princípio da impessoalidade, que a gente viu bastante no semestre passado. O inciso 4, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, uma tentativa de explicitação aí do princípio da moralidade, né, como vocês podem perceber. No inciso 5, divulgação dos atos administrativos, melhor dizendo, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses previstas de sigilo na Constituição, né? Divulgação oficial aqui, vocês sabem que nem todos os atos de um processo administrativo deverão ser publicados no Diário Oficial, né? A forma de publicação, o local de publicação é delimitado por cada regulamento dentro da repartição, mas esse é um dispositivo que impede que os atos sejam sigilosos, salvo naquelas hipóteses expressas e específicas que a lei explicita. Uma pergunta que poderia vir, talvez fosse, não sei, o Ricardo que elaborasse, enfim, uma pergunta que poderia vir aqui nesse aspecto é se, num processo administrativo disciplinar, a administração pública pode publicar nos seus atos internos, né, o nome do processado. E aí a gente tem uma discussão gigantesca, né, que vai estar na base da discussão entre o princípio da publicidade de um lado e o princípio da proteção da intimidade de outro, e as decisões tendem a ser no sentido de que a publicação das decisões dos processos administrativos aos quais não seja dado sigilo, ela não afeta o direito à intimidade. Tá? Porque a gente estaria aqui tratando de matérias de interesse público e seria do interesse público que a sociedade soubesse aqueles servidores que vêm sendo processados. Evidentemente, me parece que é uma demasia do princípio do interesse público aqui, e o princípio da publicidade efetivamente deveria ceder nesse aspecto em relação à divulgação do nome do processado até que fosse aplicada a penalidade. Mas não é esse o entendimento que se tem pacificado no âmbito da jurisprudência. E eu estou dando essa aula com o professor Paulo, bem pertinho de mim aqui, e queria saber o que ele pensa a respeito disso. Depois eu pergunto para ele e passo para vocês. Enfim, o inciso 6º desse dispositivo vai falar da adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Vocês vejam que é a aplicação absoluta e concreta do princípio da publicidade, da proporcionalidade, né? Está falando da adequação entre as medidas e os fins. Me parece que essa é uma preocupação grande da Lei de Processo Administrativo, de designar um pouco mais o que se entende pelos princípios que foram inseridos no caput. O inciso 6º vai falar da indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão, e aqui, evidentemente, nós estamos falando do princípio da motivação, que eu já tinha comentado. O inciso 8º, que a gente acabou de comentar, que é o princípio que vai, o inciso que vai tratar do formalismo moderado, assim como o 9º, né? No inciso 10º, a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interpretação de recursos, a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então vejam que aqui aquela classificação que nós havíamos feito num dos slides passados entre processos com litigantes e processos sancionatórios, tanto num caso quanto no outro, estas garantias do devido processo legal deverão ser observadas. No inciso 11, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. É o caso, por exemplo, que proíbe que se cobre para interposição de recursos administrativos, a não ser que a própria lei estabeleça em contrário. Impulsão de ofício de processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados, ou seja, a administração pública aqui, ela não está subordinada ao princípio da inércia da jurisdição, né? Nós temos uma impulsão de ofício. E por último, inciso 13, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Esse dispositivo na lei, na LINDB, tem uma regulamentação também bastante interessante no que se refere à atuação da administração pública, e aqui especificamente no âmbito do processo administrativo, ele protege a segurança jurídica, vedando então a interpretação retroativa de decisões administrativas, né? Aquela interpretação já consolidada no âmbito da administração pública efetivamente deve ser preservada dali para frente. Na verdade, nós temos uma dissertação de mestrado aqui no PPGD que tratou um pouco disso, dando, portanto, uma prevalência, né, uma importância bastante diferenciada aos precedentes no âmbito da administração pública. Muito bem, pessoal. Foram aqui, então, 6 minutos nesse último slide. Bom, meus queridos, é isso, então. Eu tinha prometido que ia gravar os planos de aula meia hora mais ou menos cada um, e claro que a gente extrapolou esse tempo, né? A professora Adriana não tem jeito, mas eu quero dizer que espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, e eu termino a aula de hoje então com essa musiquinha da Marisa Monte. Lembrem do recado, pessoal, sem sair de casa, tá bom? Fiquem bem, fiquem em segurança, vão assistindo as aulas, vão fazendo as atividades, e até a próxima. Escutem o recadinho que ela passa. A parte do ver televisão não precisa, né? Vocês podem ver televisão, mas também podem assistir um pouquinho de aula, tá bom? Um abraço a todos e até depois. Abração. Tchau, tchau.